Oi, meu nome é Thaís Helena Machado e hoje eu vou apresentar para vocês um projeto de iniciação científica desenvolvido no Laboratório de Célula-Tronco e Regeneração Tecidual da UFSC. O projeto tem como título a padronização dos métodos de isolamento e cultura de células-tronco mesenquimais in vitro. As células-tronco são células com alta capacidade replicativa. Elas são classificadas de acordo com a sua origem e com seu potencial proliferativo. Podem ser classificadas como totipotentes, pluripotentes, oligopotentes ou unipotentes. Ou seja, as células-tronco têm capacidade de se autorrenovarem, originando outras células-tronco ou outros tipos celulares, como neurônios, células sanguíneas ou células adiposas. As células-tronco mesenquimais ou células-tronco mesenquimais elas são um dos exemplos de células-tronco. Elas são muito estudadas na terapia celular por conta do seu potencial de autorrenovação, suas propriedades imunorreguladoras, potencial de angiogênese, por conta da sua capacidade proliferativa e a facilidade de obtenção, as 100, no caso, células mesenquimais. São células adultas, potentes, podem ser isoladas de diversas fontes, como da gordura, da pele, dos anexos placentários, medula óssea, polpa dentária. Mas como que a gente classifica uma célula mesenquimal, A morfologia, ou seja, elas são classificadas contra o formato fibroblastoide, que lembra uma célula muscular, por conta da sua capacidade de aderência ao plástico. Entre os potenciais das células mesenquimais, a gente tem a capacidade de se diferenciar em fenótipos mesenquimais, adipogênico, androgênico e osteogênico, potencial imunomodulador, que diminui a resposta inflamatória, menor potencial de desenvolver tumor. Aí sim, elas começam a atuar no organismo naquele processo inicial de diferenciação celular durante a replicação dessas células. Elas geram células progenitoras que têm capacidade de migrar para a lesão. Por conta dessa capacidade de migração, células mesenquimais têm uma atividade promissora no reparo de lesões hepáticas, doenças nos ossos, cartilagens. Toda essa ampla gama de atividade das células mesenquimais elas são muito visadas na terapia celular. Antes de ser usada na terapia, essas células precisam ser cultivadas e expandidas em laboratório. Isso, o objetivo do trabalho é a padronização dos métodos de isolamento que a gente tem até o momento, das estromais mesenquimais. Realmente foi feita uma breve revisão da literatura sobre o uso das células-tronco mesenquimais no tratamento de doenças, experimentos laboratoriais. Foi feito de isolamento das células-tronco mesenquimais, realizado métodos de cultivo e de congelamento dessas células. A primeira coisa que se faz logo após a coleta do material é a dissociação mecânica desse tecido. Seguido da dissociação mecânica, vem a dissociação enzimática, que a gente faz com colagenase tipo 1, e a gente neutraliza a ação da colagenase com um DMEM suplementado com soro fetal bovino. A partir disso, a amostra é centrifugada, formando um pellet no final do tubo, e a gente fez 2 amostragens. A primeira cultura, a gente prendeu esse pellet com DMEM suplementado com soro fetal bovino, plaqueou nas garrafas de cultura e levou para a incubadora. E na segunda garrafa, a gente suspendeu esse pellet em DMEM, depois incubou com tampão de lise de hemácia, centrifugou, descartou o sobrenadante, suspendeu de novo com DMEM agora com o soro fetal bovino, que esse é o nosso meio de cultura, plaqueou na garrafa. Esse processo caracteriza a passagem 0, que é a primeira passagem pós-isolamento. O objetivo desse experimento é entender a efetividade ou não do tampão de lise de hemácia. Aqui a gente tem 2 imagens em microscopia de contraste de fase, onde na A a gente tem as células sem o uso do tampão de lise de hemácia e na B a gente tem as células com o uso do tampão. A gente pode observar com essas imagens que a gente tem a diminuição das células sanguíneas, na que foi utilizada como tampão, mas em contrapartida a gente também tem uma queda no número de células estromais mesenquimais, uma vez que a utilização do tampão causa um estresse a mais a essas células, possivelmente dificultando o estabelecimento delas na cultura. No processo de cultivo das células, a primeira troca do meio de cultura é feita 48 horas após o isolamento. A gente retira todo o meio, lava para o PBS, coloca o meio novo e devolve para a incubadora para continuar cultivando. Nas trocas de meios subsequentes, a gente troca só metade do meio, e essa troca é feita a cada 2 ou 3 dias. Segue com as trocas até que a garrafa alcance 80% de confluência. A garrafa alcança 80% de confluência, a gente retira o meio, lava um BBS e tripsiniza. Esse material forma um pellet de células, contagem na câmara de Neubauer. A partir da contagem, a gente tem 2 caminhos diferentes. Ou a gente ressuspende as células em DMEM com o soro fetal bovino, a repicagem, ou seja, aumentar o número de células que a gente já tem, ou a gente ressuspende elas no meio de congelamento para fazer a criopreservação. O meio de congelamento é composto por 50% de soro fetal bovino, 40% de DMEM
10% de DMSO, sendo o DMSO o último elemento a ser acrescentado à temperatura ambiente. Ele é tóxico para a célula, então ele tem que ser colocado, mas tem que levar logo para congelar. Leva para o -80 por 24 horas e depois conserva em nitrogênio líquido. Aqui a gente pode ver as 100 em diferentes passagens, P0, P1 e P2. Apesar de eu ter cultivado as células apenas em passagens iniciais, o andamento das passagens ele acarreta um esgotamento nas células, devido ao processo de cultura e de expansão celular. Então elas acabam dando sinais de senescência. Um dos indícios em passagens maiores que a gente observa é a mudança de morfologia na célula e a diminuição na capacidade proliferativa. Levando isso em consideração, a gente precisa analisar as 100 num número maior de passagens, a fim de analisar as causas e os efeitos da senescência celular das 100 quando cultivadas in vitro. Enfim, né, a gente chega na gangorra das células, vai dizer que mais, onde a gente tem os dois lados, né? Porque para usar elas na terapia, a gente precisa expandir as células, né? Cultivar e expandir para depois conseguir usar. Mas também, uma das passagens, elas aumentam os danos celulares, começam a dar sinais de senescência, o que automaticamente diminui a viabilidade dessas células, a fim de tentar minimizar os danos celulares e os indicadores de senescência. Temos como conclusão que as adaptações e as modificações realizadas nos protocolos de isolamento de cultivo que a gente já tem então, mais simplificam o processo sem perder eficiência. Por fim, eu gostaria de agradecer ao LaCerte, a todos os integrantes do laboratório, pela oportunidade de desenvolver a CIC, Universidade Federal de Santa Catarina, e a CNPq e a CAPES pelo financiamento dessa pesquisa.